Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Você pode dizer junto comigo: abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Abram-se os portais para que entre o Rei da Glória. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando nós temos entendimento do que nós estamos fazendo, nós fazemos de maneira diferente. O reino espiritual, ele é todo simbólico para explicar coisas invisíveis no mundo visível. E quando Deus deixou registrado isso, que no dia do início dos meses deveriam se tocar as trombetas sobre os holocaustos, sobre os sacrifícios, para ser por lembrança, por memorial, tem vários significados. Um deles, há quase 30 anos atrás, quando eu perguntei para o Senhor: Senhor, mas o Senhor não precisa ser lembrado de nada. Deus falou: eu não, mas o diabo precisa. Eu falei: como é que é? Aí Deus falou simples assim: todo som que é liberado se propaga, e em todo o cosmos ele ecoa pela eternidade. Por isso que quando nós fazemos quebra de maldições, recolhemos palavras malditas, cancelamos e temos a autoridade de recolher as palavras. Posso ouvir amém? Mas todo som, alguém toca o shofar? Dia 9 de fevereiro de 2024, 21 horas, 9 minutos e 17 segundos, tocou-se esse som. Talvez daqui a algum tempo, o homem chegando à lua, vá passar por ele isso. E talvez lá no cosmos, daqui a alguns milhares de anos-luz, vai continuar tocando isso. O que acontece é que hoje o Senhor está presente aqui, porque nós estamos em nome do Senhor, e o som está sendo liberado. Só que não é só o dinheiro que está sendo colocado no gasofilácio, o pix que você está fazendo aí. Existe uma oferta muito maior do que essa: o culto racional, o meu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então levanta as suas duas mãos e fala: eis-me aqui, Senhor. Eu me apresento como a tua oferta, e eu apresento esse culto racional. E ao se tocar as trombetas, que o inimigo ouça bem: hoje é dia que começam a fechar portas velhas, mas as portas de restituição vão começar a se abrir uma por uma. Eis-me aqui, Senhor.
Você pode sentar. Bora para a segunda sessão, então. Quem se divertiu com a primeira? Diga, eu estou num portal. A estação que nós estamos é uma estação de transição, onde Deus está fechando portas velhas e vai nos abrir portais novos. Já, se fosse só isso, seria o suficiente a gente fazer um evento chamado Proclamando Glória nos Portais. Mas essa segunda sessão tem por objetivo mostrar para você um pouquinho da história. E para quem na primeira sessão ouviu e não entendeu os 22 mil bois de Salomão, isso foi o devocional de ontem, está lá no meu Instagram a explicação. 22, número de revelação, e 1000 é número de frutificação. Então, quando Salomão traz aquela oferta de 22 mil bois, não significa que você precisa dar 22 mil bois. Ontem eu perguntava para o irmão e falava, irmão, quanto vale um boi? Ele falou, um boi legal, mais ou menos 3 mil reais hoje. Falei, legal, 22 mil bois vezes 3 mil reais, dá quanto, gente? 60 e quantos milhões de reais. Não é isso. Não é o valor numérico no que tange a moeda, mas é o valor numérico no mundo espiritual. Deus pode e quer te dar. E eu explicava isso para o irmão, uma vez que Deus nos mandou dar alguns tipos de oferta diferente. E amanhã a gente vai falar mais sobre isso, na segunda a gente vai fechar muito mais, porque a gente vai crescer em entendimento até segunda-feira. Então, seria bom você participar de tudo. Inclusive, se você não está podendo ir a São José dos Campos segunda, porque você não tem carona, fala lá no balcão de informações, vamos nos unir, nós somos família e vamos estar juntos. Como é que tudo começou? Não indo tão distante assim, porque nós não temos o tempo do Shrek e queremos continuar adorando ao Senhor, exaltando o Senhor, mas eu me lembro que Deus já tinha me dado uma sequência de palavras proféticas, e em 1998, foi um ano que virou a nossa cabeça, a minha e da Lúcia, porque no início do ano nós conhecemos um cara chamado Mike Shea, e ele estava pregando na Assembleia de Deus Bom Retiro, num café para 2 mil pastores. Na verdade, ele era o tradutor do Sérgio Scataglini, que pregou só sobre arrependimento e destruiu a gente. E eu fui para o banheiro, chorando e tremendo, e dou de cara com o Mike, e o Mike olhando para mim começou a rir. E o Mike, pelo menos, fingia ser normal naquela época. Em novembro daquele ano, eu encontrei com o Mike de novo na Guatemala, quando eu fui ungido apóstolo. E o Mike foi a primeira pessoa que eu contei que eu tinha sido ungido apóstolo, a doutora Neuza foi a segunda pessoa. E os dois deram o mesmo conselho para mim. Volte para as poucas ovelhas do seu pai. Eram 32 ovelhas. E fique quieto. E amém. Passado um ano, o Mike começou a pedir para ir em casa. E ele foi, passava às vezes 1 semana, 2 semanas com a família. Marlene, Rebeca, Benjamin, galera tudo lá em casa, se divertindo. Rebeca e Benjamin eram meninos. E o Mike me faz um convite, venha morar comigo, para a gente estabelecer casa de Davi. Só que na noite anterior, ele tinha, na sacada do meu prédio, apontado para o MC e falou, o que aquilo vai ser para você? Eu falei, não entendi, cara. Ele falou, aquilo lá vai ser o teu mausoléu, a tua pirâmide, onde você vai construir um nome. Porque de dezembro, novembro de 98, ao final de 99, nós já tínhamos crescido, já éramos uma igreja. Não, ali já era 2000 já, né, Lúcia? A gente estava construindo. Nós já éramos 120, tínhamos crescido 4 vezes, olha que multiplicação. E um prédio para 700 pessoas, 700 bancos, ar-condicionado. E depois eu vou a Londrina e o Mike me convida, cara, Deus te deu uma unção profética de compor, de fazer as coisas. Eu falei, se você tivesse feito esse convite há 6 meses atrás, eu mudaria para Londrina. Hoje eu tenho convicção que eu não vou construir um mausoléu, mas dali eu vou treinar milhares de chofares para as nações.
E Deus já tinha me feito conhecer Danduque, Deus já tinha me alinhado com várias pessoas. Então Deus começou a me dar visões sobre olhos e asas. Repita, olhos e asas. E então nós começamos no carnaval a entender que não precisávamos ficar fazendo o que todo mundo estava fazendo. Nós já tínhamos participado de várias coisas, e Mike tinha nos ungido, orientado depois com o Davi, e nós começamos um mover de 24 horas de adoração e intercessão, que é o que a gente chama hoje carinhosamente de incenso e adoração. Mobilizamos um monte de gente, mobilizamos centenas de igrejas, começamos uma rede apostólica, tínhamos mais de 100 igrejas, e Deus nos deu olhos e asas. E aí, depois, um tempo, o apóstolo Rony Chaves vem dar uma palavra sobre a serpente, dar uma palavra sobre a adoração continental, galera fazendo 100 horas de adoração, estávamos lá, viemos com um ônibus, fizemos 3 turnos na primeira vez, e íamos em tudo, e Deus dizendo, cara, não é só isso, diga, não é só isso. E com todo respeito aos meus irmãos, eu falo isso, se só adorar e interceder mudasse uma cidade, Kansas City já tinha mudado. Se só adorar e interceder mudasse uma cidade, Floripa já tinha mudado. Quem está comigo? Londrina já tinha mudado. Quantos anos não foi casa de Davi? Então isso não quer dizer que eles estão errados, mas quer dizer que aquilo é incompleto. E Deus começou a mostrar algumas coisas para a gente, como as engrenagens deveriam funcionar. E humildemente nós começamos a fazer. Participávamos com os irmãos, mas ao mesmo tempo fazíamos outras coisas. Aí foi chegando, um pouco mais para frente, conhecemos o apóstolo Hudson, começamos a ser treinados em guerra de alto nível. E quando chegou o momento, o Hudson me perguntou, cara, de onde surgiu esse nome? Eu falei, não sei, eu vi olhos, vi asas. E nós entrávamos em lugares fazendo atos proféticos, fazendo evangelismo profético, fazendo compaixão profética, e ao mesmo tempo uma galera tocando tambor, uma galera cantando, uma galera com pano, gente subindo e descendo no prédio, um monte de coisa e pessoas na rua fazendo evangelismo. E aí eu descobri que já existia uma conferência profética chamada Olhos e Asas nos Estados Unidos, de uma mulher que eu andei um tempo, conheci, e nós fizemos várias coisas juntos. Stace Campbell. Ela esteve em casa com Wesley Campbell, junto com Gustavo Paiva, nós começamos um movimento no Brasil. Nós fizemos Santa Convocação dentro do Senado, amigos do noivo, depois marcados por Deus. Eu estou contando um pouco de história, porque você que chegou na família precisa entender da onde a gente tira as coisas. E entender que a gente não começou ontem. E a gente tem uma certa experiência. Até que o Senhor disse, você precisa proclamar a glória nos portais. E nós mudamos o nome de Olhos e Asas para Proclamando a Glória nos Portais. Deus começou a dar estrategicamente os lugares que nós tínhamos que ir. O que nós deveríamos fazer durante o período, principalmente de carnaval, mas em julho, na temporada em Campos do Jordão, e em cada lugar de uma maneira, em São Tomé das Letras. Em São Tomé das Letras, nós somos em cerca de 300 guerreiros. Tinham pessoas da Batista da Lagoinha, tinham pessoas do Ministério do Apóstolo Sandro, tinham pessoas lá de São José dos Campos, tinham pessoas de vários lugares ali. Centenas de almas foram salvas. Mas o que me frustrava é ir depois. Você ganha alma para Jesus e cadê? Quem vai pastorear esses caras? É melhor não evangelizar. E Deus me deu o privilégio com a Lúcia de ir aos lugares de avivamento do mundo. E amanhã nós vamos falar sobre isso, e segunda-feira vamos falar mais sobre isso. Mas como que tudo começa? Quando Deus cria o homem, Deus faz o homem de uma maneira excelente. E hoje, quem está fazendo o nosso devocional da família? Salmo 8. O que o Salmo 8 fala? A gente já vai ler daqui a pouco. Mas quando Deus cria o homem, Ele cria o homem de uma maneira muito linda e peculiar. A sua imagem e semelhança. E Ele faz algo tremendo com o homem. Depois da queda, as coisas não foram mais as mesmas. E quando chega no Salmo 24, parece que Davi dá um negócio assim na cabeça dele, e ele fala o seguinte, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quantos concordam comigo que tudo pertence a Deus porque Ele fez? É dele, por Ele e para Ele. Perfeito? Então Deus é dono de tudo. Então por que Ele não pega e mata um, muda o outro, converte todo mundo, já faz? Porque Ele não quer robôs, Ele não quer uma religião, Ele não quer rituais, Ele quer relacionamento. Os rituais são importantes, as tradições são importantes, se preservarem o relacionamento. Elas não podem estar acima do relacionamento. E o verso 2, Davi continua e diz que Deus fundou a terra,
sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu. Até que chega no verso 5 do capítulo 8, ele diz o seguinte, que Deus fez o homem um pouco menor do que o próprio Deus, em algumas versões um pouco menor do que os anjos. E o que Deus pôs como coroa para o homem? Vê aí você. O que Deus pôs para o homem? E, peraí, se ele coroou, ele deu um símbolo de autoridade. Quantos concordam comigo que coroa é o símbolo de autoridade? Passou a governar a terra. Porque Deus, invisível, cria um mundo visível, pega esse homem visível e fala, você governa aqui igual eu governo lá. Está comigo ainda, sim ou não? E ele põe uma coroa de glória. Enquanto o homem ouvia o Pai, tinha comunhão com o Pai, tudo dava certo. O dia que o homem ouviu a serpente, ele caiu e se corrompeu. Por isso, que às vezes a gente não entende que está escrito, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Deu, ele pega, põe o homem, coroa o homem e fala, ó, a terra é minha, mas eu estou dando para você. Você é meu filho, você é minha filha. E você vai governar aqui como eu governo lá. Está comigo ainda ou não? Isso não é um projeto novo, não é projeto Jesus, isso é o projeto do Pai. E a coisa que eu mais amo é entender que antes do homem pecar, Jesus já tinha morrido. Porque está escrito que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Antes de existir todas as catástrofes, Jesus já tinha resolvido o problema. Está tudo certo, está tudo resolvido. Mas a catástrofe existiu. E ao cair, a humanidade perdeu o quê? Diga, autoridade, glória, caráter, moral. Foi isso que a humanidade perdeu. Quando Jesus está lá sendo confrontado por Satanás, Satanás fala, está aqui todos os reinos do mundo, eu dou a quem eu quiser. O que eu dou? A autoridade. Porque a autoridade foi me entregue. Quem entregou? Diga, Adão. Adão entregou a autoridade para o Satanás, beleza. Então, Satanás passou a governar na terra? Não. Porque Deus tinha colocado uma cláusula, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu a humanos, filhos dos Adão. Ou seja, o único jeito de Satanás governar sobre a terra foi usando os filhos desacertados. Porque quem tem direito legal sobre a terra é um ser humano. Satanás poderia fazer o holocausto? Não. Tinha que ser um humano. Precisou de um Hitler. Ter uma maligna revelação. Da onde o Hitler tira esse negócio? De uma coisa que ele viu num museu e tomou para si. Que alguns historiadores chamam de a lança que foi enfiada do lado de Jesus. E ele falou, eu quero esse poder, porque eu vou ferir a semente de Sem. Essa é a história. Satanás sempre vai achar alguém para estabelecer uma conexão maligna na terra. Mas Deus não desistiu. Deus não desiste nunca. Quando a humanidade cai, ela perde tudo isso. Por isso, a gente lê Romanos 3:23 e às vezes não entende o que está escrito. Todos pecaram e carecem do quê? Ou seja, o que Deus quer nos dar é mais do que salvação. Deus quer nos dar de volta a glória. Eu vou repetir. Deus quer dar mais do que salvação. Deus quer dar de volta para a gente glória. O projeto perfeito de Deus não é você ir para o céu um dia, mas é você todo dia trazer o céu para a terra. E assim lá atrás, 20 e tantos anos, Deus começou a dizer o que nós tínhamos que fazer. E então surge a grande pergunta. Davi está ali dizendo, olha, os céus são os céus do Senhor, e não sei o que, e tá. Então ele fala, quem subirá ao monte do Senhor? Mas essa não é a grande pergunta. Porque subir um monte de gente sobe, até o diabo sobe. Está lá em Jó, o diabo vai visitar Deus. Mas a pergunta é, quem há de permanecer no seu santo lugar? Diga, quem vai permanecer? Subir, muitos sobem. E a pergunta é, quem vai permanecer no seu santo lugar? Ah, Maurício, então, legal. O que Deus quer, então, é que a gente fique aqui, monte 3 tendas, e fique cantando, tocando tambor. Uma hora um ensina, outra hora outro canta, aí já pega uma comida lá, alguém oferta para a gente monta uma comunidade, e quem entra aqui vai ser curado, que a presença de Deus vai estar. Não. Engano seu.
Porque a palavra permanecer em hebraico é kum. Tenta você aí, kum. Kum é se erguer. O homem estava assim, prostrado por causa do pecado. Ele se ergue. E aí ele permanece em pé. Ele fica de pé. Ele entra em cena de novo. Porque a criação está gemendo e está esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. As árvores estão esperando você passar. Devocional de hoje. Deus colocou o nome dele. Sabe o que quer dizer? Ele pôs a identidade. Toda a criação tem um pouquinho do DNA do nome do Yahvé. Só que essa criação fica falando, cadê o Filho do Criador que vai nos salvar? Aí Jesus subiu. E agora ele está querendo que você manifeste a glória aqui. É resistir. É persistir. Diga persistir. Ou seja, a gente podia ler assim: quem vai subir no monte do Senhor e vai persistir com aquilo que recebeu no monte? Porque a gente sobe, mas a gente desce tão facinho e se corrompe. Mas peraí, Maurício, do que você está falando? Como é que começa a palavra kum? Com que letra? Kuf. Lembra dessa letra? A gente acabou de falar na sessão número 1. Esse mês é o mês dessa letra. Você quer persistir, você tem que passar pelo estreito. Você quer persistir, você quer permanecer, você tem que resistir. A carne. Está comigo ainda, ou não? Por isso eu preciso desse segredo. Porque quantos aqui, levante a mão, já foram numa conferência, num congresso, numa escola e foram cheios da glória de Deus? Tremia que nem varavejo, e rolava para o chão. Quem? Levanta a mão, levanta a mão. E quem aqui, minutos depois, ao sair pela porta, já largou tudo? Já gritou com o vizinho, já xingou o outro, perdeu. Será que não seria o caso da gente lembrar do irmão Enoque? Porque o irmão Enoque resolveu andar com Deus. Ele tinha 65 anos de idade. E ele anda 300 anos com Deus. Se você prestar atenção, Enoque morre aos 365 anos. O que significa isso? Significa que o Enoque vive uma história para apontar para a gente que a gente pode todos os dias da nossa vida andar com Deus. E eu não preciso perder o que eu estou recebendo aqui. Eu posso lá no trânsito continuar. Eu vou pedir para o pessoal que foi para o shofar esse ano, se lembrar. Lembra da primeira aula do shofar? André, Valéria. Quem lembra da primeira aula do shofar? Aí quando eu saí, eu fui para onde? Para a diretoria. Lembra, Gabriel? Gabriel estava lá trabalhando. Deitei no chão e fiquei. Apóstolo, queria falar de comida, disso. Eu não quero perder o que eu recebi lá. E essa mulher e meus filhos espirituais têm visto eu lutar todos os dias para isso. Eu não quero mais. Não quer dizer que eu tenho que ficar lá, mas quer dizer que aqui eu posso viver lá. Eu vou tentar explicar de outro jeito. Não quer dizer que eu tenho que subir no monte e ficar contando até um. Não, eu vou no monte do eu sou, recebo da sua glória. E quando eu desço, eu quero continuar e permanecer, resistir o dia mal, resistir às tentações e continuar distribuindo glória. E abrir a boca para que os portais comecem a se abrir nas cidades. Para que os portais de trevas fechem. Não seria isso que Jesus estava dizendo? Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanece? Se ele não permanecer, diga permanecer. Como? Se eu não ficar junto com o Senhor, eu recebi algo, eu quero continuar transbordando isso. Minha irmã, foi bom o seu batismo? Foi legal? Você não quer continuar isso? Não é legal sentir tudo aquilo e continuar, mesmo que eu não sinta nada, mas eu sei que Ele está aqui. Assim, nem vocês vão poder, se vocês não permanecerem em mim. Não é permanecer num lugar geográfico, mas é Ele permanecer aqui. É Ele permanecer aqui. E por fim, qual que é a resposta? Porque o Davi está fazendo uma pergunta para nós: quem vai permanecer?
E Davi sabia muito bem o que estava fazendo, sabia muito bem o que estava falando, porque Davi é o cara que entendeu que ele precisava trazer a presença. Lembra que eu disse que das coisas mais importantes que Davi deixou para Salomão foi a presença? Sim ou não? Eu já estive em Almolonga, junto com a Lúcia. Gente, a mandioca lá é enorme. Você vai em Almolonga, não tem uma cadeia. Você vai em Almolonga, não tem um bar. Você respira Jesus. Nunca tinha visto tanta cura. Milagres aconteceram. Por quê? Porque foi estabelecido um portal de glória, onde toda a cidade foi transformada. Mas não foi só com oração, com jejum. Não, foi uma sequência de coisas. E Deus nos deu. E nós vamos fazer isso de novo. Eu vou repetir, nós vamos fazer isso de novo. Nós já tivemos em cidades transformadas, lugares. Nós participamos da transformação de um bairro em Nashville, capital da música profana. E nós participamos por 4 anos, indo para o meio do mato, ficando 4 dias, adorando ao Senhor. Passavam os ilustres desconhecidos, só os antigos vão saber. Amy Grant, Michael W. Smith. E era legal, cara. E o brasileirinho cabeludo lá cantando junto com esses caras. Por quê? Não tinha holofote. Inclusive, quem botou as luzes fomos nós, eu e o apóstolo Edgar. Quem fez o palco fomos nós. E no meio de uma chuva, eu debaixo do palco, segurando com as minhas pernas, esperando vir mais um pedaço do andaime, Deus falou, o Brasil estará no fundamento e nas luzes das nações para trazer a minha glória. E a gente estava lá em 2004, eu e o apóstolo Edgar, 2005, 2006. Quando chegou em 2007, era para ir 70 mil pessoas no estádio, 7/7 de 2007. Eu falei, Deus, eu vou lá, agora eu vou tocar para 70 mil pessoas. Prepara o teu coração, pois o nome de Deus falou, você não vai. Cara, é legal. Você monta o circo, você carrega o circo nas costas, o elefante faz cocô na tua cabeça. Fiquei numa barraca, a barraca voou no meio da noite, sobrou eu, a bolsa, segurando a bolsa e um pedaço da barraca. Passou um furacão lá. Você está rindo? A gente já passou por esse tipo de coisa. E quando chegou a hora dos holofotes, Deus falou, você não vai. Eu entendi o que eu sou e o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ativar os guerreiros, eu tenho que estar nos lugares onde precisa colocar o maior número de pessoas, porque existe uma resposta. E qual a resposta? Quem subirá ao monte do Senhor e quem vai permanecer? A resposta é aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O que o Senhor está dizendo em outras palavras aqui é o seguinte, o espírito está pronto, mas o problema está na tua carne e na tua alma. O espírito está pronto, você está turbinado. Se você abrir a boca assim e falar, 4 aleijados saem correndo e ganha São Silvestre. Mas o problema está na sua carne e na sua alma. Ansiedade, irritação, arrependimento e confissão. Mãos, obras mortas, atitudes erradas, comportamento errado, coração, alma. A gente está diante da mesa. Eu já vou pedir para os adoradores subirem. Nós terminamos o primeiro momento pedindo perdão para Deus de algumas coisas. Vamos terminar esse segundo momento pedindo mais perdão para Deus. Sabe pelo quê? Por todas as vezes que você recebeu glória, por todas as vezes que você recebeu uma palavra profética e perdeu, seja no mesmo dia ou no mês seguinte, e não continuou aquilo. E não continuou aquilo. Ontem eu entrei no quarto do meu filho, eu estava sentindo um negócio diferente. Falei, Deus, o que está acontecendo? E Deus falou, bate um papo com o seu filho. Ele estava assistindo The Chosen. Obrigado aos que oraram por ele. Ele foi tirar o último siso. Tomou 7 anestesias e o cavalo não pegava a anestesia. Está com uma inflamação, um resumo, tomando tramal. E eu falei, cara, o que você vai fazer? Não, eu vou no cinema. E Deus falou, não critique. Falei, abertura do Glória nos Portais, o cara vai no cinema, mano. E aí Deus falou, pergunta para ele o que ele fez nas últimas 5 horas. Ele falou, pai, faz 5 horas que eu estou adorando. E Deus falou um monte de coisa legal comigo. E Deus falou, você vai ser o religioso que vai mandar ele para o prédio da igreja? Quando eu já enchi ele. Olha para o seu vizinho. E fala para ele, Deus quer mais de você.
Sabe o que Ele quer mais? Mais da sua atenção para as poucas coisas que você já recebeu, porque o que você vai receber vai ser muito maior. Porque a palavra de Deus diz, se você for fiel no pouco, Deus vai te acrescentar no muito. Por isso, para muitos é o aperto, é o CUF. Para muitos é a dificuldade. Mas para nós é a oportunidade. Amanhã nós vamos continuar passeando em Salmos 24 e te mostrando uma sequência de coisas. Amanhã nós vamos continuar falando da importância da unidade dos 7 ministérios e não dos 5. Vamos te mostrar como as engrenagens movem, como o altar de adoração num lugar muda a atmosfera. O profeta Guga vai te falar coisas sobre como foi adorar num país que você não pode pregar, e usou samba para levar o evangelho para os chineses. Apóstolo Jaime, que está pregando em São José agora, vai estar te mostrando como uma cidade saiu das mãos da corrupção e da miséria, e hoje é uma cidade que você não paga para andar de ônibus urbano nem rural, porque o que recebe lá é suficiente, mais do que suficiente. Uma cidade que não tinha nada, sucateada, hoje tem tudo. E como Jesus mudou essa cidade, com um bando de gente que não tinha treinamento de guerra, não tinha nada. Deus nos conectou a eles 20 e tantos anos atrás, porque eles estavam começando a sofrer retaliações, porque eles não sabiam fazer guerra, e nós começamos a treiná-los em conquista de cidade e transformação. É o filho mais velho que eu tenho de apóstolos que eu ungi. Venham ouvir com muito carinho, porque depois nós vamos dividir os pelotões. Se você é apaixonado por vidas, nós vamos te enviar para alguns lugares, para profetizar e ganhar almas. Se você ama a batalha, nós vamos te treinar a levantar escudos e proteção, porque não vai se perder nenhum e não vai ter nenhuma retaliação. Se você ama adorar, nós vamos estar te treinando e nós vamos avançar. Mas amanhã nós vamos estar fechando muitas portas, porque Deus nos deu autoridade para isso. Profetizando sobre o litoral, profetizando sobre o Brasil de norte a sul. 14h a gente já começa com incenso e adoração. E aí continua. Mas agora eu queria pedir para você fazer uma coisa. Feche os teus olhos. Baixe sua cabeça e peça perdão a Deus por todas as vezes que você perdeu. Enquanto os pastores vêm aqui já lavando as mãos, nós vamos te servir. Eu queria convidar você a juntos pedirmos perdão ao Senhor por todas as vezes que recebemos unções, mantos, glória, saímos bêbados, saímos com choque, saímos cheios, mas porque estávamos rachados, ao invés de transbordar, vazamos. Ao invés de levar isso para casa, para a família, ao invés de levar isso para a escola, para a universidade, para o clube, para o ginásio, nós vazamos. Pai, nós te pedimos perdão. Eu te peço perdão como filho, como apóstolo, como a quem muito foi dado. Eu te peço perdão, Senhor, por ter deixado tantas coisas para trás. Mas nós nos posicionamos, família MCI, junto com o corpo de Cristo. Nós vamos avançar. E não vamos entregar esse país para o socialismo, para o comunismo, para a agenda do anticristo, da nova ordem mundial. Não vamos entregar a nossa nação, porque o Senhor nos fez nascer aqui com autoridade legal e nos posicionamos. Até vemos essa terra cheia da Tua glória. Até vemos essa terra cheia da Tua glória. Meninos, meninas, anciãos, cheios da Tua glória. Famílias cheias da Tua glória. Bairros, cidades transformadas. Nos perdoe, Senhor, no nome santo de Jesus. Nós vamos começar a distribuir para você o pão e o cálice. E à medida que você receber os 2 elementos, vai ficando de pé enquanto nós vamos adorando. Você que está em casa, separe um pedaço de pão, se você tem um suco de uva. Nós já vamos orar e vamos continuar nos próximos minutos ainda adorando com incenso e adoração.
mas agora com o entendimento da nossa responsabilidade. Nós podemos ser uma resposta para o clamor desse mundo perdido, se nós tivermos mãos limpas e coração puro. Nós podemos continuar de glória em glória. O projeto de Deus não é glória num congresso, glória num acampamento e desgraça o resto do ano, não. É de glória em glória, e é uma glória crescente. Que cada ministério aqui representado seja abençoado. Fisicamente, os que estão aqui e os que estão online. Cada igreja, cada pastor. Não ande mais de altos e baixos, mas nós andemos de glória em glória. Não ande mais de tropeça aqui, cai acolá, mas vai crescendo de glória em glória. De glória em glória. Que a tua graça, Jesus, transborde. Que o teu amor, Abba Pai, seja mais do que suficiente para cobrir multidão de pecados, lançar fora o medo. E o teu poder, Espírito Santo, para nos levar a andar de glória em glória. Vamos adorar o Senhor. Quando a música esmorece e o resto desaparece,